Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a viagem missionária do apóstolo Paulo, a terceira viagem. O irmão Paulo está projetando para nós, o irmão Jurandir está controlando o som, nós já gravamos uma mensagem do site. Só está faltando 3 livros para nós completarmos o Antigo Testamento. Que bênção, né? Agora a pessoa pode acessar o site da igreja e estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Então, terceira viagem missionária. Nós vamos fazer uma breve revisão. A primeira viagem missionária de Paulo encontra-se registrada em Atos, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 28. Então, primeira viagem missionária. Os irmãos que não sabiam que nós tínhamos em Atos estas viagens missionárias, agora os irmãos estão sabendo, tem as viagens missionárias de Paulo. Então são 3 viagens. Sim, são 3 viagens missionárias. E aqui nós temos no capítulo 13, no versículo 1, o início da primeira viagem. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus. Então aqui nós temos o início da primeira viagem missionária. E o final desta viagem está no capítulo 14, versículo 28. Diz o texto bíblico assim. Vamos ler um pouquinho antes, versículo 26, né? E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Fim da primeira viagem. Começa em Antioquia e termina em Antioquia. Então agora os irmãos estão vendo isso. Então, a primeira viagem missionária teve Paulo, Barnabé e João Marcos, que os irmãos não viram, mas João Marcos está presente nessa viagem. E ele, no início da viagem, ele acompanha Paulo e Barnabé, mas no capítulo 13, versículo 13, João Marcos decide voltar para Jerusalém. Então ele acompanhou os missionários Paulo e Barnabé, um trecho da viagem, versículo 13 do capítulo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Berge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então os irmãos estão vendo que os irmãos estão aprendendo a Bíblia. Às vezes a pessoa lê livro de Atos, ouve uma mensagem do livro de Atos, mas não fica sabendo desta síntese. Nós temos a análise quando nós pegamos um pedacinho da viagem. E nós temos a síntese que nós estamos fazendo agora com os irmãos, tá certo? Então aqui é a síntese, né? Temos a indução e temos a dedução, né? A indução vai parte por parte, ponto por ponto ali. Muito bem. E a segunda viagem? A segunda viagem começa no capítulo 15, versículo 35, e vai até o capítulo 18, versículo 22.
Os irmãos podem escrever isso na Bíblia dos irmãos. Início da segunda viagem missionária, início da primeira viagem missionária, né? Pode escrever isso na Bíblia dos irmãos. Capítulo 15, versículo 35. O início da primeira viagem. Está escrito assim. Obrigado. Da segunda viagem. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, de onde que eles estão saindo? De Antioquia. A segunda viagem missionária começa onde? E é eu que estou impondo isso para os irmãos? Está na palavra de Deus. Está aqui na palavra de Deus. A segunda viagem começa aqui. Agora veja bem o que aconteceu. E Barnabé, versículo 37, aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, a segunda viagem missionária de Paulo, ela começa em Antioquia, mas ela não tem João Marcos e ela não tem Barnabé. Agora quem acompanha a Paulo é Silas, né? É Silas. Não está dizendo isso aqui no texto bíblico? Taldo, tendo escolhido a Silas, partiu. Por que nós, então, não acompanhamos Barnabé e João Marcos na viagem dele? Por quê? Quem sabe a resposta? Por que nós não acompanhamos? Por que nós não temos aqui o estudo da viagem missionária de Barnabé e João Marcos? Simples resposta. Porque a Bíblia não registra a viagem de Barnabé e João Marcos. A Bíblia registra a viagem de quem? Paulo e Silas. Então nós não temos a informação. Lucas, o escritor deste livro, não registrou. Talvez a gente quisesse saber, como é que foi a viagem de Barnabé e João Marcos? Não temos. Não temos esse registro, porque o nosso escritor bíblico, ele não registrou a viagem de Barnabé e João Marcos. Ele registrou a viagem de Paulo e Silas. Por que será? Eu creio que uma das razões é porque Paulo estava mais preocupado com os gentios do que Barnabé e João Marcos. Creio que não que Paulo não tivesse preocupado com os judeus, estava. E custou se desvencilhar deles. Mas Lucas tinha um propósito, mostrar como o evangelho de Jesus, em Atos, como o evangelho estava rompendo barreiras. Como aquela palavra de Jesus em Atos 1:8 estava se cumprindo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o escritor bíblico de Atos não é um tolo. Ele não está escrevendo assim, sem propósito. Os irmãos estão me entendendo? Ele tem um propósito. E nós que somos estudiosos da Bíblia, não podemos esquecer disso. A gente que não tem propósito na vida. E a gente que pega um texto da Bíblia e monta uma doutrina com base apenas num versículo. Não está certo, não. Porque nós temos que compreender o todo. Porque senão nós formamos uma torre de Babel. Não, isso é verdade. Tá? Aqui fala sobre isso.
É verdade, aqui fala sobre isso. Mas não podemos esquecer que aqui também fala sobre outras coisas. Alguém pode falar. Aqui fala, por exemplo, sobre que Deus odeia o divórcio, é verdade. Aqui fala que Deus odeia uma porção de coisas, é verdade. Mas aqui também fala que Deus perdoa. Que Deus tem graça para que todos os que caíram possam ser o quê? Restaurados, regenerados. Os irmãos estão me entendendo? Porque se uma pessoa pegar apenas um textinho da Bíblia, vai condenar quantos? A todos. Não é verdade? Por isso que nós não podemos nos precipitar. É verdade, tem isso aqui. Mas a Bíblia também diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, todos estão perdidos? Não há salvação para ninguém? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E a Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você, quando alguém falar da sua vida, do seu pecado, de qualquer outra pessoa, os irmãos não precisam contestar, porque não é verdade. Nós temos erros, sim. Mas a Bíblia também diz que aonde abundou o pecado, superabundou. Você está pegando apenas numa parte da Bíblia. Mas nós temos que ver o todo. E a Bíblia diz que as nossas justiças aos olhos do Senhor são trapos. Inclusive a sua. Aí você pode falar com o seu interlocutor. Os irmãos estão me entendendo? Isso. Então, nós temos que ter essa visão, não apenas do particular, mas do todo. E aqui nós temos tendo essa visão do todo, na verdade. Né? Do todo. Então, irmãos, nós estamos vendo de onde começou a segunda viagem missionária de Paulo. Estamos vendo onde ele começou, em Antioquia. Com quem ele começou? Com Silas, não é verdade? E nós queremos dizer que lá em Atos 16, alguém fez parte da caravana de Paulo. Paulo começou com Silas, mas no meio da viagem, Timóteo foi convocado, começou a fazer parte do grupo. 16, 1 em diante. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui nós temos Timóteo sendo arrolado no grupo. Timóteo não tinha que se circuncidar. Mas por que então que ele circuncidou-se? Para evitar qualquer coisa. Porque a Bíblia nos ensina também que o cristão não tem que se circuncidar. Paulo escreveu sobre isso, irmãos. Paulo aos Gálatas, ele escreveu que aquele que se deixa circuncidar caiu da graça. Mas como é que ele circuncida Timóteo? É isso aí. Paulo, ele ensina Timóteo a andar a segunda milha, não por causa dele, mas por causa dos judeus. Às vezes, por causa de uma pessoa, a gente deixa de comer carne. Como é que é o nome daquela carne? Não, aquela carne que... Não, o frango. Aquele frango que tem sangue a molho pardo. Porque alguns dizem que não se pode comer sangue. Mas esse era um preceito do Antigo Testamento, na verdade. Porque Jesus ensinou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Por isso é que é importante a compreensão do todo. Alguém vai dizer, você não pode comer carne de porco. Um cardiologista me disse que tem pedaços
do porco tem um certo pernil, por exemplo, quando está assadinho direitinho, às vezes é mais saudável do que uma picanha, na verdade. Um cardiologista falou isso para mim. Então, mas às vezes nós brigamos, às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas para evitar uma briga, na verdade, religiosa, né? Por causa de um irmão, não é verdade? Não, então não vou comer isso, não. Vou comer isso, vou fazer isso, não. Eu deixei de jogar futebol quando eu era criança, porque a minha igreja, lá em Minas Gerais, me proibiu de jogar futebol. Mas era um problema o quê? Um problema cultural, na verdade, né? Cultural, na verdade. Vamos prosseguir. Então, nós temos a segunda viagem. A primeira viagem, vamos ver se os irmãos aprenderam. Começa onde? Termina onde? Quem faz parte da primeira viagem? João Marcos, que foi até um... E da segunda viagem? De onde eles saíram? Quem foi na viagem? E mais quem? Olha só, os irmãos já estão sabendo muito aí, já, na verdade. Estão aprendendo isso. Agora a viagem termina. Essa viagem termina, vamos ver lá onde, capítulo 18, né? Versículo 22, né? Vamos ver onde é que essa viagem termina. Diz o texto: e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Fim da viagem. E estando ali algum tempo, partiu. Então, onde que a viagem termina? Então, a segunda viagem começa onde? Termina onde? Quem faz parte da segunda viagem? Amém. É isto. Cristãos, parabéns, parabéns. Isto mesmo. Então, agora a terceira viagem. A terceira viagem começa de onde? Atos 18, 22. Começa onde? Antioquia. Começa em Antioquia. A terceira viagem começa em Antioquia. Antioquia era uma igreja? Quem é que completa? Missionária. Era uma igreja missionária que investia em pessoas para que elas fossem em outros lugares levar o evangelho de Jesus. A nossa igreja é assim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu preguei numa igreja há pouco tempo atrás e os líderes daquela igreja falaram para mim assim: pastor, aqui nós fazemos o seguinte, nós pedimos as coisas aos irmãos que podem trazer, fazemos o almoço missionário e vendemos para os irmãos, até para aqueles que deram as suas coisas. Porque a nossa igreja é assim. Nossa igreja é porque temos poucas, não temos muitas pessoas. Agora, algumas pessoas, os vizinhos, alguns vêm, alguns amigos vêm e compram. Desses nós não pedimos porque eles não estão aqui. Nossa igreja também faz isso. Tem uma ou duas pessoas ou três pessoas que às vezes não gostam disso. Mas nós não devemos fazer as coisas só porque alguns não gostam. Eu acho que é o seguinte: quem não pode contribuir, o que vai fazer? Não contribui. Mas quem pode contribuir, contribua. Se não puder contribuir com 2 quilos de arroz, contribui com o quê? Com 1 quilo, se quiser contribuir. Mas é assim que nós vamos fazer na obra de Deus. Precisamos de fazer as coisas. Né? Agora, é claro que a gente não tem que, se a pessoa não puder contribuir, a gente também não vai insistir com a pessoa e nem julgar a pessoa porque ela não quer contribuir. Mas a gente não deve fazer as coisas que nós acreditamos serem feitas e que estão sendo feitas no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, para a honra e para a glória do Senhor. Então a terceira viagem missionária começa onde? Antioquia. E agora nós vamos ver nessa terceira viagem que ela termina onde? Capítulo 21, versículo 17. Capítulo 21, versículo 17. Diz assim o texto bíblico: e já
acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Né? Aqui nós temos, então, este texto. Mas vamos ler um pouquinho antes, para nós posicionarmos direitinho aqui, né? O capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, que diz assim o texto bíblico, capítulo 21. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Do versículo 8 em diante, né? No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágapo, e vindo ter conosco, tomou a cinta e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos de Cristo. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu-lhe: Que fazeis vós, chorando e magoando no coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo. Muito obrigado, irmão Evalta. Levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam e de muito boa vontade. Eu estava lendo o versículo 21 e não o versículo 17 do capítulo 21 de Atos. Então, até o versículo 17. Então, a terceira viagem começa em Antioquia e termina em Jerusalém. Então, primeira viagem, começa onde? Termina onde? Muito bem. Segunda viagem, começa onde? Termina onde? Terceira viagem, começa onde? Termina onde? Jerusalém. Agora, nessa terceira viagem, eu creio que quem foi com Paulo foi Silas, que era o companheiro da primeira viagem, e Lucas, o escritor desse livro. Como Lucas, o escritor desse livro? Os irmãos perceberam que nos textos que nós lemos agora, aparece o pronome da primeira pessoa do plural, nós. Este nós significa, nós não encontramos esse nós antes, não. Esse nós só encontramos aqui na terceira viagem missionária. O que significa isso? Que na terceira viagem missionária nós temos uma testemunha ocular. E por isso que a narrativa é colocada na primeira pessoa do plural. Então vamos ver o texto 19, versículo 40, por exemplo. 19, versículo 40, diz assim: na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de dissolução. Então, aí já está na primeira pessoa do plural, não é verdade? Então, vamos ver o capítulo 20, versículo 13.
né? Certo? Vamos. Versículo 13, capítulo 20. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos. Primeira pessoa do plural. Estão me entendendo ou não? Então, o escritor deste livro é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, que é o próprio Lucas, na verdade. Então, aqui nós temos esta terceira viagem missionária. Aqui, irmãos, nós temos o mapa da terceira viagem missionária. O mapa da terceira viagem missionária. Os irmãos conseguem ver? Olha só. Ele começa onde a viagem? Em Antioquia. Aí ele vai subindo ali, né? Para o norte. Vai passar lá por essa região aqui, ó. Vai passar lá por Éfeso, pela Ásia, né? Lá em Éfeso. Quem começou o trabalho em Éfeso, quando Paulo chega em Éfeso, é possível ter sido o apóstolo João, né? O apóstolo João. E ele passa por ali, vai a Troades, vai a Assos, onde é que nós já lemos hoje, quando nós vimos o texto bíblico, né? Vai a Assos, Mitilene, Quios, vai lá para Filipos, bem lá na Macedônia, olha, passa por Bereia, Tessalônica. Nós vamos passar por fazer essa viagem toda, e depois ele volta aqui para Rhodes, Mileto. Ele manda chamar os presbíteros, os anciãos de Mileto, e ele encontra. Aí ele volta aqui para Cesareia. Em Cesareia, as pessoas não querem que ele vá para Jerusalém, mas ele. Então, irmãos, o culto de hoje, só para fazer assim simples, os irmãos saibam que no livro de Atos, há quantas viagens? 3 viagens missionárias. Em todas elas, quem estava presente? Os outros sonharam, né? E nós temos várias coisas. Ainda que nós vamos ver o que aconteceu na terceira viagem missionária. Hoje, agora, nós vamos ter essa ideia do que vai ser. Não foi uma pergunta. Eu teria, mas não vou responder. Eu teria, mas o irmão já respondeu. A primeira pessoa do plural. Nós ouvimos que teria. Os irmãos, eles vão mudar desse estudo. Mudar relevante? Não. Porque existe uma coisa que nós somos missionários. Não temos que nós somos isso, mas nós somos quando nós estamos aqui na terra, nós somos missionários. No lugar que nós fazemos, desde que nós nascemos, pastor da ideia dessa igreja era lá centralizado no objetivo, né? Mas expandido o evangelismo, o evangelho, né? partindo de Jerusalém, mas convergendo. É verdade. É verdade. Expandiu o evangelho. É verdade. Foi uma igreja muito importante. Vamos orar agora agradecendo a Deus pelas lições que temos. Vamos pedir que Deus nos ajude a sermos um missionário. Aonde Ele nos colocar. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com qualquer pessoa. Nós possamos revelar o amor de Deus. A Nárima, pode orar por nós, Nárima, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor. Que essas palavras possam estar entrando em nossos corações, Senhor. Que nós podemos, meu Deus,
entender o verdadeiro significado de ser um missionário, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar levando a sua palavra em qualquer lugar que nós vá, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, estar sempre contigo, meu Deus, estar pensando sempre em Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar em nossos corações sempre, Senhor. Em nome de Jesus, amém.